que não está aqui hoje, mas vai participar com a gente no período da tarde. Então, a gente também tem uma outra sessão deste mesmo treinamento na parte da tarde, caso vocês saibam de alguém que não conseguiu participar, não conseguiu assistir, o coleguinha do lado não conseguiu assistir, podem informar que a gente também vai ministrar esse mesmo treinamento na parte da tarde, tá? Então, aproveitem o treinamento, retenham o conhecimento, em caso de dúvida, fiquem à vontade para utilizar o PR que está localizado na parte inferior, né, da tela de vocês, está sinalizado com um pontinho de interrogação, tá? Tudo que a gente não conseguir responder agora, a Camilinha está aqui para dar o suporte, o que ela não conseguir responder agora para vocês de forma online, a Lili vai mandar para vocês o combo pós-treinamento, tá? Então, ela vai mandar o PR completamente respondido. Então, se vocês tiverem dúvida, pode fazer, não tem problema. Mesmo que a gente não dê esse retorno, agora a gente manda posteriormente para vocês tudo respondido, tá? Camilinha, se você quiser se apresentar enquanto eu vou compartilhando, fica à vontade. Oi, gente, bom dia. Sou Camila Mello, par da Dona Marisa aqui no Produto Alto. Como ela disse, nós fazemos o suporte à área comercial, todos os accounts que atendem nível nacional. E são 16 anos na área de seguros alto, então assim, a gente conhece um pouquinho, apaixonada pelo ramo, apaixonada por atendimento à área comercial. E eu não vou tomar mais tempo. A apresentação já está aqui. Eu só queria ver, Dan, o pessoal está colocando no PR já que está com uma dificuldade de som. Então, não sei se oriento o pessoal aqui a sair, a voltar. Tem alguma sugestão do que eu posso responder? Ou não sei se todos estão na mesma corretora. Às vezes o pessoal pega um grupinho, né? Não sei se pode trocar de máquina. Para os Assim, como a gente demais. não consegue passar o áudio, por áudio, porque a maioria não, diz que não está escutando, eu estou escrevendo aqui, né? Porque às vezes é a conexão mesmo, né? Ou é a instabilidade do próprio sinal deles, porque normalmente quando acontece isso, a gente orienta, tem os 3 pontinhos lá para ajustar o áudio para que ele consiga ouvir, mas tem um pessoal falando que picotando, então, atenção meninas, para falar direcionado na máquina de vocês, para que não tenha esse problema de picotar o som, pelo menos. Tá bem? Eu estou orientando aqui por escrito para ver se a galera consegue ajustar. Tá? Porque falando, como a maioria não está ouvindo, pode ser que tenha problema. Mas a maioria está dando joinha que está seguindo, então vamos seguir aqui. Tá bem? Isso, era isso que eu ia pedir para quem está conseguindo ouvir a gente, para dar um joinha, só para eu ver se é alguma coisa Muito geral, mas então massiva, não né? é. Mas tá ótimo. Mas então não é. A grande maioria está dando joinha, então eu acredito que é pontual, tá? Tá bem, então. Então Qualquer tá dúvida, bom. estou por aqui. Fechou. Então, assim, à medida em que a gente for avançando aqui nas telas, eu vou falar até mais pausadamente e mais devagar, apesar de que eu tô com muito frio. E aí, se do nada vocês ouvirem um espirro por aí, não se assustem, porque com frio vem a gripe, a rinite, tudo junto. Mas enfim, eu vou até falar um pouquinho mais devagar, que aí eu acho que para a galera que está picotando, talvez consiga acompanhar aqui com a gente. E aí vocês podem usar, né, os emojis que estão aí dentro do nosso Webex. É até legal porque eu consigo ter um termômetro aqui, né, da medida em que eu for avançando aqui nas telas, da sensação de vocês conforme as mudanças em que eu for apresentando aqui, tá? Então vão usando aí, vão usando esses emojis, né, para a gente ter esse termômetro de sensação. Então vou avançar aqui no PPT, né, para a próxima tela. Vocês já estão visualizando? Você está visualizando ele? Só para eu saber, porque eu explodo aqui, eu não consigo. Tá normal, tá aparecendo sim. E Acho. a galera tá Perfeito. reagindo bem, então podemos seguir, tá, Dan? Por Então favor. vamos lá. Primeira mexida. E aí um ponto importante. Essas mexidas elas vão entrar em produção, ou seja, elas vão estar disponíveis para vocês no dia 18/6, tá? Então guardem essa data. 18/6 eu já vou subir uma versão nova de produto. Então versão 143 estará na rua, né? Junto com essa versão, todas essas mexidas que eu vou estar trazendo a partir de agora, tá? 18/6. Então, aqui, primeira alteração, a gente vai colocar uma nova pergunta quando eu estou falando de renovação externa com ou sem sinistro, ou para endosso de renovação externa com ou sem sinistro. Então, lá no cotador vai aparecer essa nova pergunta aqui, ó. Qual era a sua seguradora anterior, tá?
estou falando sobre frota, tá bom? Então, tudo que eu trouxer aqui é somente sobre individual, produto individual, auto individual, moto individual e caminhão individual, tá bom? Não vale para frota. Então, lá dentro do cotador vai aparecer essa pergunta, ó, qual era a sua seguradora anterior? Aqui vão estar todas as seguradoras participantes da CNSEG, ou seja, que fazem e recebem a confirmação eletrônica de bônus e que são regulamentadas pela SUSEP, tá? Aquelas que não são regulamentadas pela SUSEP, a gente não aceita bonificação. Então, aquelas cooperativas, enfim, aquelas que não estão respondendo e que não são regulamentadas pela SUSEP, tá bom? Aqui é uma lista suspensa, então vocês conseguem ver que tem aqui uma barrinha de rolagem, e aí rolando aqui vocês vão conseguir achar todas as seguradoras. Ponto importante sobre isso aqui. Quando, por exemplo, vocês colocarem que a seguradora anterior é a Iuse, né, ou sei lá, é a Tóquio, vou usar aqui o exemplo da Tóquio. Entrou lá para fazer a cotação, colocou que a seguradora anterior é a Tóquio, e no código de identificação, ou seja, na CI, vocês colocarem uma CI da HDI, por exemplo, o sistema vai criticar, porque está em conflito, né, a informação que você me deu de seguradora anterior para o código de CI carregado ali naquela cotação. Então, o sistema vai criticar e vai pedir para que você volte e ajuste esse ponto. Então, se a CI é da HDI, a seguradora anterior correspondente também tem que ser HDI, tá? Comportamento disso aqui no endosso. Então, como que fica para as apólices que já estão aqui dentro seguradas com a gente? Todas as apólices que já estão comigo e que são de renovação externa, com ou sem sinistro, quando vocês entrarem para fazer o endosso, e aí, gente, qualquer tipo de endosso, tá? Endosso de substituição, endosso de troca de CEP, qualquer tipo de endosso que vocês fizerem nessa apólice, eu já vou trazer este dado carregado. Então, não vai precisar vocês preencherem aquele campo, tá bom? Então, conforme a CI daquele risco, quando emitiu comigo, eu já vou trazer esse dado ali carregado, tá? Condutor indeterminado. Quando eu falo hoje de automóvel, por exemplo, hoje eu só libero condutor indeterminado para os usos comerciais, táxi e locadora, né? Quando eu falo ali de uso particular e quando eu falo de empresarial, eu não libero condutor indeterminado. Então, a partir de 18/6, fica liberado o condutor indeterminado para qualquer finalidade de uso, tá? Táxi, locadora, uso particular, empresarial, qualquer um destes usos vão estar possíveis, né? Vão ser passíveis de colocar o condutor indeterminado. Essa mudança, ela vale para 12/11, 12/12, 12/13, auto, moto e caminhão, tá bom? E aí, aqui do ladinho, ó, tem o print da tela, tá? Então, aqui embaixo, ó, logo embaixo do CEP, tá vendo? Aparece o CEP, o nome da rua, né? Porque o sistema carregou, e aparece o quadradinho escrito condutor indeterminado. Então, quando você ticar aqui, né? Logo abaixo eu já vou apagar todas as perguntas relacionadas ao QAR, né? Então, eu vou tirar aqui as perguntas relacionadas ao perfil, já que o perfil é indeterminado, né? Significa que eu não tenho um motorista ali, tá bom? E aí, um outro ponto, antes, quando vocês entravam lá no cotador, vocês viram que a palavra era motorista indeterminado. Então, a gente vai fazer a mudança dessa nomenclatura também, tá? A gente vai mudar para condutor. Então, sai de motorista para condutor indeterminado, tá bom? Então, qualquer finalidade de uso, qualquer um dos 3 ramos do individual, auto, moto e caminhão, e qualquer tipo de seguro, tá? Todos estão liberados para colocar o condutor indeterminado, tá? De novo, todas essas mexidas que eu estou comentando com vocês vão entrar dia 18 agora, tá? Já é agora, então dia 18/6. E aí, como que fica, então, o comportamento dessa mudança que eu acabei de comentar sobre o condutor indeterminado no endosso, né? Na dinâmica de endosso. Então, quando vocês entrarem para fazer um endosso em uma apólice que já está comigo, né? Já está assegurada na casa, vocês vão poder alterar, tá? Trocar. Então, quem tem perfilado pode colocar o condutor indeterminado e quem tem condutor indeterminado pode colocar para mim perfilado, tá? Então, vocês podem transitar tanto colocando o condutor indeterminado quanto informando quem vai dirigir aquele risco, tá bom? Então, não tem nenhuma trava ali.
Kit Gás, e aqui a gente tem uma grande notícia para vocês. Então, a partir do dia 18/6, Kit Gás liberado para todos os CEPs do Brasil, tá? Então, como que está hoje a contratação do Kit Gás? Hoje, só é permitido ter o benefício do Kit Gás quando eu falo de um CEP do estado do Rio de Janeiro, né? Então, a galera aí do Rio de Janeiro está muito habituada a isso. Toda vez que é um CEP do estado do Rio de Janeiro, eu já automaticamente trago naquela apólice cláusula 150, que traz o benefício do kit gás. E por que é um benefício? É um benefício porque eu não cobro aquilo do cliente, né? Eu não cobro a mais na apólice dele para que ele tenha aquela cobertura de kit gás. Então, é ofertado ao estado do Rio de Janeiro como benefício, tá? Então, a partir de 18/6, aí eu tô cravando muito aqui essa data, que é para gravar na cabeça de vocês mesmo. Então, a partir de 18/6, quando eu estou falando de automóvel, tá? Então, 12/11, fica liberada a contratação do kit gás para qualquer CEP do Brasil. E aí, aqui algumas regrinhas. Então, nesse primeiro quadradinho aqui que vocês estão vendo, a primeira pergunta que vai vir no cotador é: o veículo possui o kit gás instalado? Sim ou não? Então, ponto importante aqui, galera. Toda a cotação que vocês fizerem do automóvel, vocês vão ter que passar por essa pergunta, tá? Então, vai precisar responder se tem o kit gás instalado, sim ou não. Então, vai precisar responder, obrigatoriamente, tá? Depois, lá embaixo, se na pergunta anterior você colocou que sim, então, o veículo possui kit gás instalado? Sim, né? Se vocês responderem que sim, se o risco tem o kit gás, eu vou abrir uma outra pergunta. Deseja incluir a cobertura para o kit gás? Sim ou não? Até porque a gente sabe que pode ter o cliente que tem o kit gás, mas não quer cobrir o equipamento, né? Não quer ter a cobertura para aquele equipamento. Então, vocês vão responder sim ou não. Em caso de sim, né? Então, se ele quiser contratar a cobertura, eu vou trazer aqui o campinho, ó, indique o valor da cobertura, tá? E aí, aqui é que você vai destacar a verba para o kit gás. Lá no tooltip, que é aquele famoso izinho, e depois quando a gente estiver lá no cotador, né, dentro do EPAC, eu vou mostrar ele para vocês, aonde que ele fica. Quando vocês clicarem em cima do izinho, vocês vão ver a informação de regra do kit gás, tá? Então, aqui o que vai estar escrito, ó, informe se há o equipamento kit gás instalado e regularizado no veículo. Valores mínimos e máximos de contratação, R$500 e R$5.000. Então, o mínimo de R$500 e o máximo de R$5.000. E aí, uma outra observação, vale saber? Se deseja cobertura para equipamento, informe também o valor de verba que deseja contratar, tá? Então, tem que colocar o valor entre 500 e o máximo R$5.000 aqui dentro desse campo, indique o valor da cobertura, tá bom? Ponto de atenção sobre o comportamento do endosso quando eu falo da nova cobertura do kit gás. Então, recapitulando, hoje a gente dá o kit gás em formato de benefício quando eu estou falando do CEP do Rio de Janeiro. Para essas apólices que já estão comigo emitidas e que têm a cláusula 150, ou seja, que eu dei esse benefício, né, do kit gás, quando ele entrar para fazer um endosso, qualquer endosso, vai permanecer a cláusula 150. Por quê? Porque eu não posso simplesmente retirar o benefício desse cliente no meio da vigência, né? Eu não posso ir lá e tirar esse benefício que eu já tinha ofertado antes no meio da vigência. A apólice, ela é um contrato em que ambas as partes firmaram um compromisso. Então, a Allianz firmou um compromisso de dar isso como kit gás, né, como benefício, e o cliente, por outrora, firmou o compromisso de receber esse benefício. Então, a apólice, ela é um contrato firmado entre ambas as partes. Como contrato, eu não posso quebrar, né? Então, eu não posso simplesmente, lá no meio da vigência, retirar esse benefício que ele tem. Então, se ele fizer um endosso, e isso é só para essa galera que já tem o 150 na apólice, tá, gente? De novo, só para reformular. Agora que eu vi, tem uma pessoa com o mesmo nome que eu, Damaris Abreu. O TDAH do ser humano, né? Mas só porque eu vi o nome aqui, eu nunca tinha visto alguém com o mesmo nome que eu, com o mesmo acento. Enfim, recapitulando. Então, para essa galera que tem a cláusula 150 instalada, se ele entrar para fazer um endosso, o sistema não vai trazer aqueles novos campos, tá? Então, vai permanecer com a cláusula 150 até o final de vigência dessa apólice. Terminou a vigência, ele pode fazer, né, a renovação, recontratando, então, dentro desse formato que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Se porventura esse cliente aí
ponto de atenção aqui, tá? Então, eu peço que vocês prestem bem atenção aqui nesse ponto. Se esse cliente que tem a cláusula 150 fizer uma troca de CEP de estado, tá? Então, sei lá, o cliente está saindo do Rio de Janeiro para morar lá em Floripa, né? Então, ele está trocando o CEP de estado, tá? Trocou o CEP de estado, qual que vai ser o comportamento do sistema? Primeiro, ele vai entender que esse cliente já não tem mais direito a esse benefício do kit gás. Por quê? Porque o contrato, né, firmado entre ambas as partes, ele visa que a gente só vai dar a cobertura em formato de benefício se o CEP for do estado do Rio de Janeiro. Trocou de CEP, ele já não tem mais direito a esse ponto do kit gás, tá? Então, quando ele entrar para fazer um endosso, trocou lá o CEP de estado, o sistema vai entender que ele não tem mais direito ao benefício e vai retirar a cláusula 150. Se porventura ele quiser contratar o kit gás nesse novo formato, ele precisa fazer um novo endosso, tá? O sistema não consegue simultaneamente entender que ele está saindo, né, que está sendo retirada a cláusula 150, e já trazer esses novos campos no mesmo. Que a gente volta e fala de novo sobre esse comportamento do endosso, tá? Tá, se já tiver alguma coisa aí que você queira massificar para todo mundo, à vontade. Quero sim. Na verdade, a gente vai montar uma casa sobre o condutor indeterminado, porque gerou muita dúvida com o pessoal aqui, tá? Não Uhum. tem a ver com a contratação, e na verdade, como é que ficam as apólices que têm condutor indeterminado? Então, vamos lá, gente. O condutor é um ponto importante para transferência de bônus quando eu faço de pessoa física para pessoa física. E aí, se eu tiver realmente um condutor indeterminado, eu não vou conseguir fazer esse movimento no futuro, seja no endosso ou na renovação. Esse bônus não vai para ninguém porque eu não tenho um condutor. Se eu tenho uma apólice de pessoa jurídica ou de pessoa física e vou fazer a manutenção de bônus para um sócio, ou é um sócio que vai fazer para a empresa, o condutor ele não é avaliado. A gente sempre vê o quadro societário. Então, esse tipo de contratação não vai interferir para o cliente na manutenção de bônus dele. Então, esse condutor indeterminado, ele pode movimentar, sim, a não manutenção de bônus, ele pode estagnar o segurado, porque ele não informou para quem teria esse uso do veículo, no perfil dele. Então, não tem a ver com a cobertura que a gente está instalando aqui, sim com o movimento de mercado, que isso funciona com qualquer outra congênere. A regra de bônus, ela é do mercado inteiro, tá? E não teve mudança, assim, só para fortalecer o que a Cami falou, as regras de transferência de bônus não estão sendo alteradas aqui, tá? Então, o que está hoje vigente, que a CNSEG determinou, permanece vigente. Então, esse ponto do condutor indeterminado em nada afeta a transferência de bonificação. O que está acontecendo aqui é a gente permitir que o nosso cliente faça, traga essa informação aqui para dentro da cotação. Então, se ele não tem o perfilado, né, se ele não tem ali uma única pessoa que dirige aquele risco, ou se ele não é capaz de determinar um perfilado, um condutor, ele vai poder, né, dizer para a gente que o condutor é indeterminado, tá? Posso seguir, cara? Por enquanto pode, a gente vai correndo aqui, tendo um outro grupinho de perguntas, a gente fala daqui a pouco. Show, tá bom. Assistência 24 horas. E aqui também é uma alteração que ela vai entrar só para o ramo 1211, ou seja, só para o automóvel, tá? Então, hoje, a gente tem aí, dentro do Auto, os três planos de assistência 24 horas: plano um, plano 2 e o plano 3. Aqui nessa mexida, a gente vai estar falando somente do plano um, tá? Então, hoje, dentro do plano um, eu tenho uma composição de 12 serviços que estão dentro desse plano. Então, a partir do dia 18/6, a gente tem um novo plano que passa a ter 14 serviços. Então, aqui dentro eu vou agregar chaveiro e troca de pneu. Tá? Então, o novo plano que a gente vai comercializar lá no dia 18/6 vai ter agora chaveiro e troca de pneu, tá bom? De novo, isso vale só para o 1211, só para o auto individual, tá? Não afeta
tem, tá? Então, cláusula 1, 2, 3 não tem, é o que a gente está comercializando hoje. Lá no dia 18/6, eu vou começar a comercializar uma nova cláusula. Então, vou colocar aqui de novo uma cláusula fictícia, 2, 3, 4. Então, 18/6, eu vou comercializar a cláusula 2, 3, 4, que tem esses dois serviços. Não? Então, essa cláusula 2, 3, 4 vai vir lá com os dois novos serviços. Troca de pneu e chaveiro. E aí, o que vai acontecer com as apólices que já estão na casa emitidas, tá? Então, a apólice já está aqui dentro de casa, né? E aí, ela já foi emitida com a cláusula 1, 2, 3, que não tem os dois novos serviços. A apólice emitiu assim, tá? Quando vocês entrarem para fazer um endosso nessa apólice, qualquer endosso, tá, gente? Dan, tô trocando o carro. Estou mudando o perfil, estou colocando lá que o condutor é indeterminado. Qualquer movimento de endosso nessa apólice permanecerá a cláusula que ele comprou comigo no começo, tá? Então, vai permanecer a cláusula 1, 2, 3, tá bom? Salvo se ele fizer a troca do plano de assistência 24 horas. Então, por exemplo, o cliente está saindo do plano 3 e comprando o plano 1 lá no dia 18. Se ele está comprando o plano 1 agora, eu vou comercializar a cláusula que eu estou vendendo agora, que vai ser a 2, 3, 4, tá? Então, se ele está trocando a cláusula de assistência e comprando o plano 1, aí eu vou trazer a cláusula nova que já tem esses dois serviços, tá? De novo, se ficou difícil de compreender, se ficou ruim para vocês entenderem esse exemplo que eu dei, podem sinalizar, por gentileza, dentro do PIR, que a gente volta, eu volto com vocês e a gente tenta falar de um formato que fique mais compreensível para todo mundo, tá? Próxima mudança, carro reserva. Aqui, a gente tem duas mexidas, tá? Então, teoricamente, a mexida até que eu considero a mais importante. Primeiro ponto, hoje a gente atua com 3 diárias, 7, 15 e 30. Lá no dia 18, a gente passa a trabalhar, então, com mais uma diária, que é 45 dias, tá? Então, além das 3 opções que ele já tem hoje, vai entrar mais uma, que é 45 dias. Fora isso, ele vai conseguir selecionar qual que é o tipo de carro reserva que ele quer retirar. Se é o modelo básico, se é o intermediário ou se é o superior, tá bom? Aqui dentro do quadradinho branquinho aqui, ó, o último, tem o tooltip. Então, lá no tooltip, quando vocês clicarem, vai ter informação do que é cada tipo de carro reserva. Então, o básico é o que eu já trabalho hoje, o que vocês já conhecem muito bem. Popular com ar-condicionado, esse é o básico, tá? Intermediário, então vai ser um modelo de carro popular com câmbio automático. Superior, vai ser um SUV com câmbio automático, tá bom? E aí, trazendo uma outra informação também sobre PCD. O cliente que é PCD hoje tem essa necessidade do risco com câmbio automático. Todas essas apólices que foram emitidas, né, até anteriormente essa data 18/6, e que são de PCD, a gente já atua num formato pontual. Então, apesar de sistemicamente ele não conseguir contratar um carro automático, toda vez que tem uma reclamação e a gente identifica que o risco é de PCD, né, e que o segurado ele é um PCD, a gente atua no formato muito pontual, liberando para ele um carro automático. O que já está comigo na base, gente, vai permanecer sendo liberado pontualmente, tá? Ainda que ele não queira entrar lá e fazer o endosso e colocar o intermediário ou superior. Agora, tudo que for emitido do dia 18 para frente, aí já não mais, tá? Porque aí a gente entende que o cliente, ele tem consciência, ele está vendo ali que tem o modelo intermediário e superior e foi uma escolha dele não contratar o carro automático, tá bom? Então, tudo, de novo, vou recapitular. Tudo que já está comigo, emitido e que é de PCD, né? A gente vai continuar atuando pontualmente, né? Fornecendo ali para ele um carro automático. Agora, as apólices de PCD emitidas posteriormente a essa data e que ele não contratou o carro automático, fica entendido que é uma escolha dele não ter o carro automático, porque a opção está lá. Então, ele quem não quis selecionar esse modelo, tá? Então, o que for emitido de PCD posterior ao dia 18 vai ser fornecido conforme ele contratou, tá bom? Movimento aqui no endosso, então comportamento no endosso, como que fica? Tá aberto, então qualquer tipo de endosso ele consegue entrar lá e fazer a mudança do carro reserva, das diárias de carro reserva e alterar também o tipo de carro reserva, tá? Então tudo que está comigo já emitido, que já está na casa, que já está vigente,
vai vir carregado para vocês como básico, porque hoje é só o que eu forneço, né? É o básico, então o modelo básico. Então, quando vocês entrarem para fazer um endosso, já vai vir lá carregado como básico. Mas vocês podem mexer e contratar um intermediário ou superior sem problema nenhum. E também podem contratar as novas diárias de 45 dias que também vão estar abertos lá para serem contratados. Lembrando que eu não faço a somatória, tá? Então, eu não vou somar o que o cliente já tinha contratado com as novas diárias que ele está contratando. Eu sempre vou deduzir o que ele já usou das novas diárias que ele está contratando comigo, tá bom? Mas vai ficar aberto e aí vocês podem fazer essas mudanças lá no cotador no movimento de endosso. Franquia. Então, aqui, essa mexida na franquia, ela entra tanto para auto, quanto para moto, quanto para caminhão. Então, vai ficar lá disponível a contratação, né, dos tipos de franquia. 25% da normal, 50% da normal, que hoje é a reduzida, né? Então, teve ali a mudança da nomenclatura. Normal, 150% da normal e 200% da normal. E quando eu falo de automóvel, é a isenção de franquia, tá? Então, hoje... Se vocês entrarem lá para fazer uma cotação de automóvel, vocês vão ver lá que a gente trabalha com 3 franquias. Reduzida, normal e 100% de desconto na franquia. A partir do dia 18/6, a gente passa a trabalhar com todas essas franquias e aí também tem a mudança do nome, né, da nomenclatura. Então, o que era 100% de desconto na franquia, a gente altera para isenção de franquia, tá? Lembrando que a isenção de franquia ela está disponível para renovação interna e externa sem sinistro, tá bom? Seguro novo, renovação interna ou externa com sinistro, não tem a possibilidade de contratação da isenção de franquia, tá bom? Isenção de franquia também só é disponível para o 1211, ou seja, só para automóvel, tá? Moto e caminhão também não tem essa possibilidade de contratação da isenção de franquia, ok? Agora, todas essas outras franquias vão estar disponíveis lá, tanto para auto, quanto para moto, quanto para caminhão. E aí, qual que é o comportamento disso no endosso, tá? Então, tem aqui um depara, que a gente trouxe para vocês terem mais ou menos desenhado na cabeça. O que é reduzida vai passar para 50% da normal, então já vai vir lá no endosso, quando vocês abrirem para fazer, carregado, né, trocada a nomenclatura para 50% da normal. O que é normal permanece normal, porque não mudou o nome, e o que estava como 100% de desconto na franquia vai para isenção de franquia, tá? Então, só vai trocar a nomenclatura. Cá, algum ponto para falar? Eu acho que a gente pode voltar no kit gás, Dan. O pessoal ele Vamos. fica com bastante dúvida assim, poxa, eu tenho um carro zero, estou trocando pelo carro zero, eu já tenho esse benefício na pólice, para esse carro zero, que não vai vir com kit gás, eu vou ter que manter a cobertura, eu posso excluir a cobertura? Então, assim, tem o legado do Rio de Janeiro, né? Que hoje ele tem um benefício do kit gás, ele não paga por isso. O carro, independente de ter kit gás ou não, ele tem uma cláusula que cobre o kit gás dele. Dia 18 entra uma nova cobertura que ele terá que contratar essa cobertura. Então, quando ele enquadra o veículo, abaixo do modelo do veículo, vai ter lá: veículo possui kit gás? É um primeiro momento. Tem kit gás? Não tem kit gás. Respondi. Se eu falo que ele tem o kit gás, o segurado ele pode ou não contratar a cobertura. Ele não é obrigado a contratar também só porque tem o kit gás, não, gente. Contrata quem deseja. Fica a dica de Exato. contratar, mas contrata quem deseja. Então, ele E informa que tem aí, kit gás. pode complementar, cá, fica à vontade. Então, é só para orientar que ela não é compulsória e ela também não é obrigatória. Ele pode Isso. contratar. Outra dúvida, se você puder ajudar a gente, é com a franquia, que o pessoal perguntou sobre a franquia do Kit Gás, se ela vai ter, se não vai ter. Não, não tem. Deixa eu ver se está aqui no PPT. Ó, tava até escrito aqui, ó, não vai ter uma franquia exclusiva para kit gás. Então, por exemplo, quando a gente faz uma cotação lá do blindado, geralmente lá no PDF vocês conseguem visualizar, né? Franquia de blindagem e franquia de casco. Então, tem 2 franquias ali que são trabalhadas na perda parcial. Quando eu estou falando de kit gás, eu não vou ter uma franquia em caso de sinistro, tá? E aí, até pegando o gancho dessa pergunta, e aproveitando para esclarecer também, não vai ter a cobertura única e exclusiva do kit gás, então sempre vai estar atrelada a uma dinâmica de sinistro, tá? Tem que ter o sinistro reportado para que a gente faça a cobertura do kit gás. E aí, vou fazer a cobertura sempre conforme a verba que foi destacada em apólice.
Então, por isso, até por esse ponto, a gente não vai solicitar nota fiscal, tá? Então, sinistrou o risco, tem lá a cobertura destacada de kit gás, não precisa apresentar nota fiscal, a gente vai indenizar conforme a verba que vocês destacaram na apólice, tá? Sem problema nenhum quanto a isso. E aí, só reforçando, Cá, aquele ponto do kit gás, quando eu falo do CEP do Rio de Janeiro, de novo, todas as apólices que já estão emitidas comigo, né, que já tem a cláusula 150, e aí eu estou falando muito voltado, né, para a galera do Rio de Janeiro, corretores do Rio de Janeiro. Para quem já tem essa apólice emitida e já consta lá a cláusula 150, quando vocês entrarem para fazer um endosso, gente, de novo, qualquer endosso, trocou o carro, mexeu no carro reserva, qualquer endosso que vocês fizerem, vai permanecer o benefício do kit gás, vai permanecer a cláusula 150. Não vou tirar ela para vocês, tá? Ela não vai sair. O cliente que já tem esse benefício vai permanecer com esse benefício até o final de vigência dessa apólice. Chegou no final de vigência da apólice, aí sim ele vai entrar numa nova regra, tá? Então, aí sim vai vir aqueles campos lá de kit gás, para ele informar se ele tem sim ou não, e para ele destacar a verba caso ele queira, porque também não é obrigatório. O que é obrigatório é ele dizer para mim se ele tem o kit gás sim ou não, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora dentro do cotador, tá bom? Ficou claro, claro, deu para pegar? Gente, se não deu, podem colocar aí no PR que a gente explica de novo, não tem problema nenhum. A gente vai explicando até vocês conseguirem pegar e ficarem craques. As perguntas já têm um pouquinho de tempo, já são um pouquinho mais antigas, que hoje, ó, 260 perguntas, gente. Calma aí, vamos lá. Então, elas já são um pouquinho mais antigas, então acho que essa explicação o pessoal conseguiu entender. Se ainda tiver pós-horário, no final a gente volta no kit gás e fala de novo. Aí eu te aviso. Fechou. Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a telinha do cotador. Só me sinaliza, cá, por gentileza, se vocês estão visualizando uma tela branca com um avião. Tá certinho, tá aparecendo aqui direito. A gente Perfeito. está aparecendo também. Tá? Ah, é perfeito. É porque meu Webex, às vezes, ele dá uma travadinha. Então, aqui, gente, eu vou mostrar para vocês como que tá, então, dentro do EPAC, que é o portal que vocês usam para fazer a cotação diretamente aqui na Aliança. Esse aqui é o ambiente que a gente usa para homologar. Então, é o ambiente de homologação da Iberolatam, ou seja, todas as OIs correspondentes à Iberolatam, né? As OIs da Aliança correspondentes à Iberolatam. Então, vamos aqui. Ele vai carregar para mim o portal exatamente como vocês visualizam. E aqui eu vou fazer uma cotação de automóvel, tá? Vai ser bem rapidinho, mas é só para vocês visualizarem as mudanças na ponta, né? Que aí eu acho que fica mais valioso o nosso treinamento, mais rico. Então, aqui, primeiro ponto, quando vocês estiverem fazendo a cotação e aqui vocês informarem que é uma renovação de outra seguradora sem sinistro ou com sinistro, ele já vai trazer aquela pergunta lá que eu comentei com vocês no início do nosso treinamento. Qual era a seguradora anterior, né? E aí aqui a listinha suspensa e eu vou dizer qual que era a minha seguradora anterior, tá? Vou voltar aqui para o seguro novo, para a gente dar sequência. Vou colocar o CPF do segurado, um CEP de pernoite. Aqui, ó, a primeira mudança, então, que eu comentei, né? A segunda, na verdade, a segunda. Condutor indeterminado. Quando eu ticar aqui, ó, o condutor indeterminado, todas essas perguntas de QAR aqui, elas vão sumir, ó. Tiquei, as perguntas sumiram, porque para mim não é importante saber as informações do condutor, já que ele é indeterminado, tá? Vou decodificar aqui o meu chassi. Vou jogar aqui o chassi e se tiver mais que um modelo disponível para essa estrutura de chassi, ele vai trazer. Vou selecionar aqui qualquer um, porque para a gente não é interessante focar aqui. E vou seguir. Utiliza o veículo comercialmente? Sim ou não? Se eu colocar aqui sim, ele vai perguntar a finalidade. E se eu colocar que não, a gente vai sequenciar. Então, aqui a próxima pergunta é se o veículo é 0 km, sim ou não. Vou colocar aqui sim. Veículo possui blindagem, sim ou não? Vou deixar aqui não, porque para a gente não é importante olhar isso aqui. E aqui o ponto do kit gás, ó, tá vendo? Então, é uma pergunta que vocês têm que responder quando estiver fazendo a cotação, tá vendo? Ela faz parte da cotação. Como default, eu já trago esse campo carregado no não. Então, o azulzinho escuro, ele já está no não. Mas, se o risco tiver o kit gás instalado, vocês vão responder que sim. Quando eu respondo que sim, ele abre a outra pergunta embaixo. Se eu quero incluir a cobertura de kit gás. Tá vendo que aqui é opcional? Eu posso colocar não ou eu posso colocar sim.
Então, destacar a verba de kit gás aqui, a cobertura de kit gás, não é obrigatório. O que é obrigatório é responder a pergunta aqui se tem ou não, tá? Então, aqui, eu vou destacar a verba só para vocês verem, só para a gente sequenciar aqui os outros campos, tá? Porque, como é uma mudança, é interessante que vocês visualizem. Então, coloquei aqui que sim, e aqui ele trouxe aquele campo lá que eu tinha mostrado para destacar o valor. Aqui é o izinho, ó, que eu tinha comentado, o tooltip. Então, quando eu clico aqui, ele traz as informações, tá? Então, isso aqui ajuda vocês a não precisar ficar abrindo o manual, perguntando a CAUT, fazendo consulta. Já está aqui a informação, quanto que é o mínimo e o máximo que eu posso destacar. Então, 505 mil. Vou colocar aqui R$ 2.000, tá? De kit gás. O tipo de franquia. Então, aqui, ó, vou trazer a lista suspensa e vocês vão selecionar o tipo de franquia que vocês querem. 25% da normal, 50% normal, 150, 200 ou a isenção de franquia. Tooltip também está aqui do ladinho, tá? Sinalizando algumas informações também sobre a franquia. Assistência 24 horas, nada mudou, então vou deixar aqui no que ele carregou. E aqui, ponto importante do kit gás, ó. Então, 7, 15, 30, rolou para baixo, 45 dias, tá? Então, ele pode contratar aqui as novas diárias. Aqui do lado também tenho informações importantes sobre o carro reserva. Aquele benefício dos 7 dias, se ele for terceiro no mercado ou na própria aliança, permanece, tá? O benefício não vai sair. Então, qualquer uma das diárias que ele contratou comigo, se 7, se 15, se 30 ou 45, ele também tem mais 7 dias para usar se ele for terceiro no mercado, né? Ou na própria aliança, tá bom? E aí, esses 7 dias, de fato, é um benefício porque o cliente não paga por ele, tá? Então, eu dou posterior, eu oferto isso posteriormente, caso ele faça uma contratação aqui de 7, 15, 30 ou 45 diárias comigo, tá? Carro reserva, e aí aqui ele vai escolher o tipo de carro reserva. Então, básico, intermediário ou superior. O tooltip também está aqui do ladinho para ajudar vocês a reportar para o cliente qual que é a especificação de cada tipo de carro reserva, tá bom? Então, vou escolher aqui o superior. Aqui o plano de vidros também já veio selecionado como default o plano 2 e a vigência está para hoje. Vou deixar aqui para hoje, não vou mudar. E vou clicar em avançar. Ele demora um pouquinho para carregar para frente, porque a gente está em ambiente de homologação, tá? Então, não é um ambiente de cotação mesmo. Ele é um espelho, por isso que ele tem um pouquinho mais de instabilidade. Beleza. Seguro novo, eu coloquei isenção. Lembra da regrinha lá que eu tinha comentado com vocês? Que seguro novo, renovação interna com sinistro externa, com sinistro ele não deixa. Então, aqui já aplicou a regrinha. Então, mudei aqui a nossa franquia e vou tentar seguir de novo. Então, fechou. Aqui ele já trouxe a grelha de preços, né? Que é a tabelinha de preços de cada plano. Então, aqui ele carrega os 6 planos, e aqui só para mostrar para vocês, muito rapidamente, para a gente finalizar o nosso treinamento, o que, que vai mudar aqui nessa telinha. Então, aqui eu vou agregar, né, o tipo da franquia que ele selecionou e o valor, né, dessa franquia. Aqui embaixo eu vou trazer a informação de kit gás, tá? Então, se ele tem ou não tem o kit gás, vai vir a informação aqui. E se ele destacou verba, eu vou trazer na linha abaixo, tá? O valor dessa verba. E aqui embaixo eu vou colocar a informação do carro reserva. Então, as novas diárias, né? Que ele contratou aqui no caso 45, e o tipo de carro reserva que ele selecionou, que lá na primeira cotação, na primeira tela, a gente selecionou o modelo superior, tá bom? Então, isso aqui que vai aparecer dentro também dos PDFs de cotação, proposta e apólice. Então, quando ele fizer a aquisição, quando vocês comprarem de fato aqui o plano, né, selecionar o plano, lá dentro dos PDFs também vão aparecer essas informações, tá? Tá, então finalizo aqui. Se tiver alguma dúvida aí para massificar, fica à vontade, agora é a hora. Vamos aproveitar que você está mostrando o cotador. Não, sai não, volta peraí. pra gente. Vou voltar. Desculpa. Vamos aproveitar que você está no cotador e volta para a gente a questão do condutor indeterminado. O pessoal ficou com muita dúvida do risco jovem. Então, deixa eles observarem ali que quando você clica no condutor indeterminado, o risco jovem some, gente. Olha lá, o estender a cobertura, ela não fica mais. Então, para essa tirar contratação... aqui, só
Vou Ó, tirar aqui só para eles verem aparecer os campos de novo, ó. olha que bacana. Eu tenho lá todo o QR que a Dan está mostrando. Aí eu boto o condutor é o mesmo, ele já está vendo. E nesse momento eu posso estender ou não a cobertura para o risco jovem. Fica um pouquinho mais abaixo. Isso. Aí aqui, só aproveitando, Cá, se eu vou deixar aqui sem o condutor indeterminado e vou trabalhar aqui nas perguntas de condutor para vocês verem, tá? Aqui ele está perguntando se o CPF que eu coloquei aqui em cima é o mesmo que o condutor. Eu vou colocar que não. Quando eu coloquei que não, ele vai perguntar qual que é o estado civil do condutor. Vou colocar que é casado. Aqui embaixo, ó, ele vai trazer as perguntas do condutor, tá vendo? Deseja ampliar a cobertura do seguro para condutores eventuais entre 18 e 25 anos, que é esse risco jovem que a Cami está trazendo para vocês. Se eu quiser ampliar, eu vou dizer que sim, e se eu quiser não ampliar, né, não contratar, eu vou dizer que não. Na verdade, ele já vem até flegado, ó, não preciso mexer, tá vendo? E aí, aqui uma outra perguntinha de QAR. O principal condutor reside em casa, nananana, e aí vocês vão responder, né? Conforme a seleção do cliente. E aí, de novo, se eu voltar aqui em cima e colocar o condutor indeterminado, ele tem a tendência a sumir. Tudo vai desaparecer sobre a questão do condutor, tá? Aqui tá dando erro porque a gente está no ambiente de homologação e aí ele é bem estável mesmo, tá? Ó, aí já sumiu tudo do condutor, tá vendo? Então, toda vez que for a pergunta ticada, que é a pergunta do condutor indeterminado, todas as perguntas de QAR, tanto as que estão aqui em cima quanto as que estão lá embaixo, elas vão desaparecer, tá? Porque, de fato, não vai importar responder esse tipo de pergunta, já que o condutor é indeterminado. E aí o que a gente pega esse gancho é, se eu não pergunto se quero estender, quando eu informo que o condutor é indeterminado, eu chamo de risco jovem, tá? É um vício de linguagem, gente, me desculpa, os condutores de 18 a 25. Então, se eu não tenho mais essa pergunta a preencher, a seguradora ela está cobrindo esse tipo de condutor quando vocês colocam que o condutor é indeterminado. A tarifação ela vai ser feita proporcional para eu cobrir um condutor que eu não conheço, sendo ele jovem ou não, tá? E aí o pessoal também tem dúvida, Dan, na assistência, esse movimento que a gente fez de trazer esses dois serviços a mais para o plano 1, volta para a gente, ele é para todos os ramos? Ele vai ser para Sim. auto e vai ser para moto também? Você quer que eu volte lá no PPT, né? Aí fica a seu critério, pode mostrar o PPT, o pessoal só está querendo entender como é que faz essa maravilha agora. Agora eu posso contratar o plano 1, furei o meu pneu. Qualquer um que furou o pneu vai ter no plano 1? Essa nova composição de plano, ela vale só para o 1211, tá, gente? 1212, que é no caso de moto, né? O ramo trabalhado aqui para moto. E 1213, que é o ramo trabalhado para caminhão, ela não vale. É só para 1211, é só para automóvel, tá? Então, lá no dia 18/6, o novo plano de assistência, ele vai ter esses novos dois serviços, chaveiro e troca de pneu. Então, tudo que a gente vender de 18/6 para frente, já vai ter esse plano 1 com 14 serviços. Se ele comprar hoje, ele vai comprar o plano 1 com 12 serviços que não tem chaveiro e nem troca de pneu, tá? Então, lá no dia 18/6, ele vai conseguir fazer essa aquisição desse novo plano com chaveiro e com troca de pneu. E aí, reforçando, somente para automóvel, tá bom? Do pouco que eu. Hoje, olha, o pessoal foi. Mas do pouco que eu consegui ver aqui, era a dúvida sobre assistência, o carro reserva. Tivemos bastante dúvidas sobre como é que eu fico se eu estou trocando de carro, que eu acho que você sanou naquela primeira vez. Por enquanto é isso. Então, tá A bom. Lili, ó, a Então, Lili tem uma dúvida aí, ó. A Lili está levantando a mão. Fala com a gente, Lili. Oi, gente. Não, só para falar que eu estou vendo alguns comentários assim, não responderam minha pergunta. Pessoal, a gente está com mais de 400, quase 450 interações aqui. E realmente a gente não consegue dar vazão para responder todas no ato aqui. Então, se a sua pergunta está aqui já no PIR, foi feita devidamente aqui, as meninas vão terminar o treinamento, a gente vai fazer um compilado dessas perguntas, a gente vai encaminhar para elas e elas vão respondê-las e a gente encaminha tudo para vocês com material preparado. Além disso, dependendo da dúvida, se for muito específica, procure o seu atendimento comercial, para que ele também já passou por esse treinamento, já
tenho informações suficientes também para dar todo o suporte para vocês, tá bem? Mas não deixem de fazer as suas perguntas aqui no PIR, porque as meninas respondem mesmo. Apesar dos dedinhos nervosos, são muitas interações aqui, né, Cá? Oli, antes da gente finalizar, deixa só eu reforçar com eles sobre a questão da bonificação que eu acabei vendo aqui, que está vindo bastante questionamento, tá? De novo, as regras de transferências de bônus, as regras de aquisição de bônus ou de perda, redução de bônus, nenhuma delas foram alteradas. A gente, né, a companhia seguradora e não só da Allianz, o mercado inteiro regulamentado pela SUSEP, trabalhando com a CNSEG, só pode mudar a regra de bônus quando a CNSEG determina isso, tá? Então, a gente não está fazendo nenhuma mudança das regras de bonificação. Tudo que vocês conhecem hoje e que está operando hoje permanece, tá? Então, por exemplo, o que a gente está mudando é a questão do condutor indeterminado. Então, hoje fica liberado dentro do perfil da Allianz, dentro lá do cotador da Allianz, para que ele consiga colocar, flegar lá que é um condutor indeterminado. Obviamente, se ele tem uma apólice lá que está com condutor indeterminado e ele vai fazer uma transferência de PF para PF, não tendo um condutor, ele não pode transferir esse bônus. Mas essa regra do não pode não é da Aliança, é regra de mercado, tá? E aí, a única coisa que a gente deixou lá, a única coisa que a gente mudou é essa possibilidade de informar ou não o condutor indeterminado, tá? Pode falar, Cá. Fala para gente o movimento de endosso quando eu estou querendo contratar, né? Eu coloquei mais carro reserva, mexi nos meus pacotes. Se eu não tenho uma alteração de risco, eu vou poder endossar isso durante a vigência? Eu tenho lá 30 dias só, mas eu quero ser próspero, eu quero botar o carro que é intermediário e eu quero botar 45 dias, sem alterar o meu risco. Eu vou poder? Sem problema nenhum, Cá. Você vai conseguir entrar nessa pólice e alterar o carro reserva e alterar o tipo de carro reserva, né? Mexer lá nas diárias e alterar o tipo de carro reserva em qualquer movimento de endosso que você fizer. Dan, entrei para mudar sei lá, o nome social desse cliente, né? Não vamos nem mexer ali na composição de risco, mas eu vi que tem lá a possibilidade, o sistema deixou eu mexer no carro reserva. Eu posso mexer? Pode, se você quiser e o seu cliente também quiser, pode mexer sem problema nenhum, tá? Então, se a sua apólice já está vigente, tá com plano básico, você pode entrar lá no endosso, qualquer movimento de endosso, e mudar para o superior ou para o intermediário, tá? Sem problema nenhum. E um ponto importante, eu vou mexer no carro reserva que eu tenho da apólice. Hoje a Allianz ela tem um benefício de 7 dias de carro reserva quando eu sou terceiro na Congênere. Esse carro reserva é por 7 dias, independente do pacote que ele contrate na apólice, e ele é um modelo básico, tá, gente? É um benefício. Então, independente da categoria que eu contrato na apólice, para o benefício que eu tenho como terceiro no mercado, eu vou ter um carro básico por até 7 dias fornecido. Exato. E fora isso, o pessoal adorou que a gente colocou mais carro, o pessoal adorou que a franquia é 25, e mais pacotes, mais serviços. Aqui o O pessoal coração até fica reagiu mais muito quentinho bem, nesses 3 reagiu. graus de algumas regiões que o pessoal tem aí, o coração até ficou quentinho. A galera reagindo muito bem, muito positivamente, meninas. E assim, é tudo o que vocês escutaram, a gente escutou, tudo o que vocês pedem para a gente, o que é possível fazer, a gente faz, não é mesmo, meninas? Sim, sim. Tem E aí, bastante pergunta assim, de aqui ainda. A novo, gente tem alguns minutinhos, eu não sei se vocês querem complementar com mais sim. alguma. Assim, só contextualizando, não sei se alguém entrou depois, esse combo, né, que a gente está trazendo agora, tem 7 mudanças. Vocês viram eu trazer para vocês 7 movimentos. Lá no futuro, então vocês ainda vão ver a nossa cara de novo, né, Camila? Lá no futuro a gente vai vir com mais 7, depois mais 7, depois mais 7. Então, assim, tem um combo ali que a gente já trabalhou de mais de 50 mudanças, tá? Então, às vezes vocês vão pensar assim, cara, mas não entrou acessórios no alto, né? Não entrou o carro automático. Calma, ainda tem mais por vir, tá? Então, assim, tem muito mais coisas para chegar a isso. Esse combo de 7 aqui é só o início de um pacotão de mais de 50, tá? Então, vai vir ainda muita coisa para a gente mexer, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma pergunta que tá aqui para a gente poder responder. E só para falar também, Tem um... reforçando o que a Damaris falou no início do treinamento,
para quem perdeu uma parte do treinamento ou que, de repente, quer revisitar algumas informações que foram apresentadas aqui no treinamento da manhã, a gente tem outra turma no período da tarde. Pode seguir, Dan. Exato. Tem uma pergunta aqui da Lohane que é interessante, que é sobre a dinâmica do carro reserva. Ela perguntou assim, ó, vou ler para todo mundo. Se o cliente tiver sinistro e utilizar o carro reserva na mesma vigência, tiver outro sinistro, tem o carro novamente? E aí, assim, a gente fez, eu mostrei ali para vocês as mudanças do carro reserva, então a gente passa agora a ter uma nova diária, que é de 45, e a gente passa também a atuar com a escolha do tipo de carro reserva. A dinâmica de utilização do carro reserva, ela não mudou, tá? Então, por exemplo, se o seu segurado, Lô, fez a contratação de 30 diárias, já deu um sinistro na companhia, usou as 30 diárias, não existe a reintegração desse carro reserva. O que ele pode fazer? Ele pode fazer um endosso de upgrade. Então, ele pode contratar 45 dias, tá? E aí, esse endosso, ele vai valer para um próximo evento, não vale para esse evento que já está acontecendo, tá? Ele vale para um próximo. E aí, o que vai acontecer? Ele não vai somar o que ele tinha com as 45, ou seja, quando ele fizer o endosso, não vai valer 45, né? Não significa que ele tem 45 diárias. Eu vou deduzir o que ele já gastou das novas diárias que ele está contratando comigo. O que ele vai ter? 15 novas diárias disponíveis para utilização num próximo evento de sinistro. Tá? Então, essa dinâmica, ela não mudou. Isso já acontece hoje na ponta, já é assim, isso não foi alterado, tá bom? Aí a Daniele comentou assim, ó, no plano 1 alto não tem direito a chaveiro ou troca de pneu. Então, Dani, essa é uma das grandes novidades que a gente acabou de trazer aqui. Então, lá no dia 18 do 1, a gente passa a ter esses dois serviços comercializando na ponta. Hoje, de fato, não tem, tá? Então, hoje, se você vender esse plano para o cliente não vai ter, né, nem a troca de pneu e nem o chaveiro. De fato, hoje não tem. Lá no dia 18 do 6, né, quando entrar a versão 143, também vai entrar esse novo serviço, esses dois novos serviços dentro do plano de alta. Então, os nossos clientes vão passar a ter também o direito à troca de pneu e chaveiro dentro do plano do automóvel, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem uma muito boa. O Sérgio perguntou assim, ó, mas se for feita a contratação do carro, não sendo um modelo intermediário, meu segurado ele é PCD, eu ainda não vou fornecer? Então, o que a gente tem que entender? Hoje, a Allianz, ela não comercializa o carro intermediário, o carro modelo básico, que é aquele marcha dura, com a direção lá hidráulica, sem câmbio manual e tudo mais. A partir do momento que eu oferto essa possibilidade ao segurado, ele entendendo a necessidade dele, ele tem que contratar o carro intermediário, porque aí eu tenho essa cobertura em oferta. Então, ele está contratando o básico, será fornecido a ele ou o carro básico, ou ele faz uso do nosso voucher Uber. Se ele tem a necessidade de um carro automático, ele contrata as categorias que são acima, para que possa fazer uso ou do voucher Uber, ou então do carro com a qualidade, digamos assim, que ele precisa para que ele faça a condução, tá? A partir de 18 do 6, o fornecimento ele corresponderá às que temos nas cláusulas disponíveis, salvo o que a gente tem de legado. Então, o segurado que já era do plano básico, ele não tem que migrar para o intermediário, porque ele já tinha uma contratação no momento que eu não ofertava nada diferente, tá? A Cá tocou num ponto bem legal que é sobre o voucher de Uber, tá? Eu até esqueci de sinalizar isso para vocês. Voucher de Uber permanece sendo ofertado, tá? E aí eu não sei se todo mundo conhece a dinâmica de utilização, mas toda vez que o cliente ele não optar por retirar o carro na locadora parceira ou ele não fizer um reembolso, a gente vai disponibilizar dentro do aplicativo da Uber aquele valor que ele fez a contratação de diárias, né? Então, tem lá dentro das condições gerais o valor monetário correspondente a cada diária. Então, se ele contratou 7 diárias, por exemplo, eu vou disponibilizar um valor dentro do aplicativo da Uber para que ele use. Esse ponto ele é interessante para o cliente, porque quando você vai fazer a retirada de um carro reserva, você trabalha com calção, você trabalha ali com o seguro posterior do carro reserva. Então, assim, não é só tirar o carro reserva, né? Tem alguns gastos que vêm atrelados a essa retirada. Então, às vezes, para o cliente é muito mais rentável receber esse valor dentro do aplicativo da Uber, ele usa quando ele quiser, né, do que fazer a retirada do carro reserva. Então, permanece, né, esse ponto do voucher de Uber agora também para as novas diárias de 45 dias, tá? Jaque, é possível sim, tá? A Jaque perguntou se é possível fazer um endosso só para alterar a franquia.
É possível, tá, Jaque? Se você entrar lá para fazer um movimento de novo, qualquer movimento de endosso. Dan, vou trocar o carro do cliente. Ele comprou um carro zero e ele quer trocar a franquia. Pode entrar e pode mudar o tipo de franquia. Então, se hoje ele está, por exemplo, lá na normal, ele pode ir para 25%, sem problema nenhum, tá, Jaque? Qualquer movimento de endosso você consegue fazer esse movimento. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aí o Luiz, atrelado a essa pergunta da Jaque, ele falou assim, ó, mudando a franquia, tem que fazer a vistoria? Lu, tem alguns movimentos que o sistema vai pedir a vistoria, tá? Por exemplo, se você muda percentual de FIP, você fez o pedido de mudança de percentual de FIP. Por que esse cliente está mudando o percentual de FIP? Por que ele está aumentando o percentual de FIP? Será que ele colocou algum equipamento nesse carro? Então, vai ter algumas mudanças no sistema que o sistema vai fazer o pedido de vistoria, tá? Assim, não posso te afirmar que 100% dos casos vai ter esse pedido, mas o cliente pode cair sim nesse ponto da vistoria se ele fizer alguma alteração de alguma composição ali daquela apólice que foi emitida, tá? Mas não é um movimento 100%, ou seja, todos os casos em que você fizer um endosso mudando a franquia, eu vou pedir a vistoria, tá? Não é isso. Pode ser que esse caso venha a pedir, tá? Mas não é uma coisa 100% não, tá? Que todos os movimentos vão pedir, não. Meninas, concluímos aqui dentro do nosso horário. Se vocês quiserem ainda complementar com mais alguma informação, em respeito ao pessoal que entrou dentro do horário, a gente pode encerrar e confirmando, né, nos comprometendo a responder todas as perguntas que estão aqui no PIR, para encaminhar para vocês posteriormente, juntamente com o material. Reforçamos o convite para que você participe do treinamento da turma da tarde, caso queira, fique reste alguma dúvida. As meninas estarão aqui brilhando novamente no período da tarde. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Meninas, querem falar alguma coisa? Eu quero só agradecer, Li, agradecer por todo mundo ter entrado aqui. De novo, agradecer pelos reportes de vocês. A gente não consegue fazer a construção de um produto robusto, parrudo, sem que haja a interação de todo mundo, né? E principalmente de vocês que estão na ponta representando a Aliança, porque quando vocês vendem, vocês representam a Aliança, né? Vocês mandam o nome da Aliança para frente. Então, só agradecer de novo a vocês pela construção. Essa mexida aqui é muito mérito de vocês, tá? E agradecer por vocês também retirarem um pouco do tempo para vir aqui aprender com a gente. A gente já repassou esse treinamento para os nossos accounts, para os nossos comerciais. Então, qualquer coisa que vocês precisem, qualquer ponto que vocês não tenham entendido, por favor, não hesitem em procurá-los. Eles já estão completamente aptos a repassarem o conhecimento para vocês. E o que eles não souberem, eles vão sinalizar aqui para a gente. Eu e a Camilinha e também a Cíntia, que não está aqui, mas estamos sempre disponíveis para eles 100% do nosso tempo, tá? Então, fiquem à vontade para procurá-los. Se tem alguma coisa que vocês acabaram ali vendo, mas que no momento em que a gente foi passando o treinamento, vocês viram e entenderam que talvez possa trazer algum ônus, né? E não quiseram falar, que fiquem à vontade também para reportar para o Acaute subir para a gente, tá bom? De novo, gente, muito obrigada pela parceria de sempre, tamo junto e boas vendas para todo mundo, tá? Um grande abraço. Obrigada, gente. Um abraço, uma excelente manhã e fiquem preparados. Começa às 3 horas da tarde o treinamento. Aí peçam ao seu comercial o link. Né? Eu tenho certeza que vocês tenham recebido 2, mas se você não recebeu, peça ao atendimento comercial, a gente vai reforçar o link também, tá bem? Obrigada, bom dia, excelente semana, final de semana. A gente tá na terça ainda, né? Pelo amor de Deus. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau. Tchau. Até mais tarde. Ô, Lili, eu paro aqui de responder para você extrair as perguntas e a gente fazer de forma manual? Pode ser, pode ser. Já fiz a extração aqui. Quer dizer, estou terminando de completar a extração aqui. Tá, Pode então parar vou de parar responder, para não não tem problema. interferir e não corromper. E aí a gente depois faz e encaminha para eles. Tá bem, então. Obrigada, meninas. Arrasaram, hein? O pessoal Tchau, elogiou Li. bastante. Até de tarde. Até mais tarde.
Ô, Li, Li, Lili, Lili? Só um segundinho. É rapidinho, era só para te falar, para quando você extrair e você trouxer, não limpa não, pode deixar com os elogios, as críticas, pode Não, eu mandar sempre sujeito pra deixo. gente, A tá? única coisa que eu tiro é para depois repassar Dia. para a galera, é porque eu tiro todos os e-mails deles que aparecem, né? Eu não posso Tá bom, compartilhar e-mail, tá tá bom? bom, não, fechado. Mas fica Obrigada, Li. tranquila. Nada. Beijo, Beijo, tchau. meninas. Aos que ainda estão na sala, vou encerrar a sala aqui. Ótimo dia para todos vocês. Beijos. Tchau, gente.